Então agora a gente já tem as peças todas cortadas. Como esse modelo eu optei por entelar ele com vinil, nesse caso eu utilizei um vinil branco, então eu vou tirar as peças, essa fuselagem lateral, um lado no caso, digamos que seria a esquerda, então dobrando. Então o pedaço do adesivo que eu vou cortar, do vinil, vai ser exatamente a medida do molde. O adesivo seja um pouquinho mais largo para poder fazer o acabamento. Então nesse caso não é necessário, mas é necessário que seja feito o desenho e proteger o isopor, dando uma resistência maior para o isopor, para ele ficar mais resistente a uma queda, no caso a uma torção durante um chacoalhar ou na hora de transportar, e também dá um acabamento melhor. Então eu posicionei as duas peças ali para tirar a parte esquerda e a parte direita. E aí nesse caso aqui, como o pedaço de vinil que eu tinha é um pouquinho grande, então eu tento tirar uma peça, antes de desenhar eu dou uma verificadinha para ver se cabe certinho. No caso aqui, ó, esse é o profundor. Eu preciso verificar se dá para tirar uma sobra dele. E nesse caso dele aqui é interessante ter uma sobra, mas no vídeo ali, nessa parte, na parte de baixo eu fiz sem sobra, e na parte de cima eu já fiz com sobra. Então depois que você posicionou, viu que dá para aproveitar o máximo possível desse vinil, você desenha, faz as linhas, e depois é só cortar. Se você observar o vinil, ele tem um lado adesivo, que ele é bem brilhoso, a parte fica externa, digamos, não tem cola. E a parte interna, onde a cola é fixada, tem um papel fosco e um papel mais brilhoso. Então do lado do fosco você consegue desenhar muito bem e não mancha a parte riscada do lado de cima. Funciona bem também do lado que vai, né, do lado brilhoso do adesivo. Só que aí onde você errar vai ficar aparecendo os riscos da caneta. Então fica um acabamento meio ruinzinho. Depois que você desenhou, é só passar o estilete. Nas curvas você faz lá com mais calma, vai devagarzinho. Sempre lembre-se de pegar uma lâmina de estilete que esteja bem afiada. Uma lixa, essas lixas aí que você encontra em casas de material de construção ou loja de ferragem, e pega essa lixa e raspa a lâmina do estilete para limpar a ferrugem. A ferrugem, quando passa é rasgado, ele fica bem serrilhado, fica ruim. E nas partes que forem retas você aproveita para usar uma régua. No caso aqui eu utilizei uma réguazinha comum de papelaria de 30 centímetros. A régua tem um lado que tem as medidas, né, os números da medida, e você usa para cortar o lado inverso, que não tem a medida. Por quê? O lado que tem os números, quando você passa o estilete, ele é um lado fino, aí você passa o estilete, a lâmina tende a comer a régua, ela é mais resistente, é mais grossa, então o estilete não consegue cortar ela. Então, mas depois que você cortou todas as peças, tal, você confere se você tem uma. É importante demais você verificar se o lado que você está tirando é o lado esquerdo e o lado direito. Mas no adesivo eu tenho que cortar, tem um lado, dois adesivos do mesmo lado, e aí não dá para colar na lateral esquerda. Eu sempre erro, no caso desse modelo eu fui fazer, eu cortei errado também, e não aparece no vídeo, mas eu cortei errado, depois eu fiz novamente. E aí agora eu estou fazendo aqui, ó, a entelagem do nosso leme. Nesse caso aqui, ó, eu estou fazendo na parte que é uma parte com sobra. Essa parte da sobra é a parte que eu colo primeiro. A sobra eu coloco primeiro e aí eu passo a régua por cima para poder fixar melhor. E depois eu venho com o segredinho para entelagem com vinil. Fazer o seguinte, ó, nas curvas do material, onde tiver curva, e para que a parte que vai ter que fazer curva permita fazer a curva sem dobrar o vinil, sem que o vinil amasse. Então, de pedacinhos na hora de colar essa partezinha. Que essa sobrinha a gente vai colar. Sem isso daqui, o isopor vai ficar com a lateralzinha à mostra. E aí, com o tempo, o vinil vai soltar. Então, aí depois que você fez esses piques, é só pegar e ir dobrando as partes. As pontinhas ali, ó, pega de baixo para cima e vai dobrando ela, passa o dedo para dar uma fixada melhor, esfrega o dedo um pouquinho, e aí faz isso em todo o material. Todas as peças que tem sobra e nem todos os lados da peça que vai ter sobra.
Então, durante o extenso e chato, mais chato que já é ficar assistindo alguém fazer alguma coisa. Nesse caso aqui, ó, uma pontinha sempre vai sobrar um lado, vai sobrar uma pontinha. Essa pontinha você junta ela, depois você vai e passa a tesoura para colar ela. Observe que mesmo depois de passar o dedo, uma pequena porção do adesivo fica soltando. E aí o segredinho do vinil é o seguinte, é pegar um ferro quente, pôr uma camiseta de algodão, tem que ser de algodão porque é um material, um tecido mais resistente. Aí você pega o ferro de passar roupa, põe ele no modo quente, eu costumo pôr no 3, e aí essa parte tem que ficar lisa, a parte do ferro, a parte de passar do ferro, a parte que esquenta tem que ficar lisa. E aí você pega as pontinhas do adesivo, e o adesivo, a cola dele vai esquentar e vai ficar mais mole e vai fixar melhor nos poros do isopor em que isso acontece. E aí, ó, observa que o acabamento fica outra coisa. Em cima, pôr o peso em cima, é só pôr o ferro de modo que ele consiga tocar toda a estrutura. E aí o resultado final vai ser isso daqui, ó. Às vezes ficam algumas bolhas até que a bolha vai sumir. Se a bolha não sumir, você pega uma agulha, dá uma picadinha na bolha, ela vai sair o ar dela e aí basta pôr o ferro de novo. Ele vai eliminar o lateral. São 2 lados, né? Eu fiz apenas um. E aí o que eu fiz? Eu acho mais fácil colocar o vinil aberto e depois eu coloco por cima dele. Nesse caso aqui, ó, eu tirei uma peça um pouco mais larga. E aí é o mesmo procedimento que eu tinha feito antes no leme. Põe o adesivo, depois passa a régua. O legal do vinil é que se você não pôr força, ele não gruda. Então aí se ficar um pouquinho torto, basta puxar um pouquinho, puxar com cuidado, ele solta e aí depois ele ficou certinho, você passa a régua. A régua, o objetivo dela é ajudar um pouco a fixar o nosso vinil no isopor e também ajudar a tirar o ar. Então depois eu venho com o ferro para fixar a cola. Então sempre eu vou precisar essas duas técnicas, né, para ficar um acabamento muito bem feito. Nesse caso aqui, ó, observa que eu coloco o ferro um pouquinho num ponto, depois eu passo um pouquinho mais para frente e assim por diante. E aí você passa e depois dá uma olhadinha para ver se ficou bem fixo, se ficou alguma bolha, se alguma área você esqueceu de colocar o ferro e tal. Às vezes um pedacinho acaba não colocando. E sempre observa se a parte do ferro, a parte de baixo do ferro, se o tecido, né, se ele não está dobrado. Se ele estiver dobrado, aí vai ficar tocando umas áreas, outras não. E esse é o resultado final. E aí, novamente, você vai pegar a tesoura e vai fazer uns piques novamente, alguns piques aí, principalmente nos locais onde há curvas. Quanto mais curva tiver, mais acentuada for a curva, menor serão os espaços entre um cortezinho e o outro. Então, onde tem uma curva mais longa, mais larga, você pode fazer menos piques, ou piques um pouco mais longe que os outros. E onde tem muita curva, uma curva muito acentuada, você coloca mais cortes, um mais próximo que o outro. Normalmente eu coloco, quando é uma curva muito acentuada, eu coloco meio centímetro. E tipo nessa área aqui eu coloquei meio centímetro. E onde é uma curva menos acentuada, uma curva mais grande, eu coloco de 1 centímetro ou mais. Nas partes retas, eu também costumo colocar alguns cortes também, para facilitar na hora de dobrar. Se for uma área muito grande, às vezes você dobra um lado e o outro lado fica soltando. Então, quanto menor, mais fácil. Nessa parte aqui, ó, na planta original que eu usei, tinha uma curva, tinha essa parte curvada, mas ela não traz muita vantagem, ela dá mais trabalho fazer essa parte curvada e ela não deixa um design muito legal e não ajuda em nada no desempenho do aeromodelo, na questão aerodinâmica. Então, no desenho que eu estou disponibilizando na planta, essa parte é reta, então não tem problema, só seguir a planta que está disponível e ignorar essa curva que tem no meu vídeo. E aí nessa partezinha aqui, ó, eu removi esse pedaço do vinil, porque nessa área aqui vai entrar o nosso profundor. Então não vai ter, para poder colar ele ali, não pode ter adesivo, o adesivo não gruda muito bem na cola. Então essa parte eu removi, e aí o restante eu fiz um cortezinho a cada 1 ou 2 centímetros, e o procedimento acaba sendo o mesmo que eu tinha explicado antes.
você tem que prestar atenção nessa área aqui, só um pequeno detalhe. Essa parte é uma estrutura reta, uma estrutura plana. Mas no aeromodelo ela vai ter uma espécie de uma curvaturazinha. Então é importante que você deixe o adesivo bem rígido para que ele faça uma certa resistência na hora de fixar a parte superior e a parte inferior do aeromodelo. Mais à frente eu vou explicar melhor isso nos próximos vídeos. Mas basicamente o que você precisa fazer aqui é isso. Todas as peças que vão ser enteladas, a gente chama de entelagem esse processo de colar um adesivo no material. No caso aqui é o nosso isopor, podia ser um material de balsa, no caso madeira, ou podia ser plástico e tal, independente. Então o procedimento de colar um material de vinil, por exemplo, adesivo, no aeromodelo a gente chama de entelagem. Algumas pessoas acabam chamando isso de plotar, não sei o quê, porque no caso de vidros, né, de carros e tal, fachada, o pessoal da área de marketing e propaganda acaba fazendo aqueles adesivos e aquilo lá eles chamam de plotagem. Então, basicamente é o mesmo procedimento, mas o objetivo é outro, né? Aquele é um objetivo decorativo e esse no aeromodelo é um objetivo para dar mais resistência, então por isso a gente tem outro nome. E aí esse excesso que sobrou aqui, ó, depois que você passou o ferro, você vem e tira com a tesoura, retira com a tesoura, e antes disso você passa o ferro para fixar, né, igual eu tinha mostrado antes. Lá, a parte que foi fixada com o ferro, ó, que eu passei o ferro aquecido, ela fica bem rente ao isopor, e a parte que não foi passado o ferro fica toda tortinha, cheio de cantos e tal. Depois que passa o ferro de passar a roupa aquecido, ele acaba amolecendo o vinil, né, o adesivo, que a base dele é plástica, ele acaba amolecendo e a cola também amolece, ela reage com o calor e aí, como ela amolece, ela fica um pouquinho mais líquida e acaba entrando dentro dos poros do isopor. Às vezes você não percebe que tem um poro, mas o isopor tem um monte de buraquinhos e por ser um isopor mais estruturado, as bolinhas são menores, então os buraquinhos acabam que não são muito visíveis, você tem que prestar bem atenção para notar esses buraquinhos. Mas a cola entra lá dentro e boa, para sair você tem que puxar e basicamente se você puxar você vai acabar quebrando a estrutura nesse isopor. Então, na hora que você for entelar, você tem que ter certeza que está certo, que aquela peça ali vai ser naquela cor. O legal da entelagem também é o seguinte, você pode colocar, no caso que eu estou fazendo a entelagem toda branca, você poderia fazer com outra cor, colorida e tal, mas o legal da entelagem é que depois de entelado, se você quiser, você pode pintar. O problema do isopor é que se você for pintar com tinta, dependendo da tinta, se ela tiver uma base de querosene ou de acetona e tal, a tinta vai acabar corroendo o isopor. Aquelas tintas de spray, a maioria delas acaba reagindo no isopor e o isopor derrete. Então, se você passa esse vinil, o isopor também acaba adquirindo uma camada de proteção e aí você pode pintar. Normalmente quando você vai pintar, eu não mostrei nenhum vídeo aqui mostrando pintura, mas um próximo vídeo eu vou mostrar como pintar o aeromodelo e como não pintar também. Mas o legal do vinil é que você pode passar um vinil, no caso eu passei um vinil branco e depois eu passei um outro vinil, na verdade eu usei uma fita colorida e aí eu posso decorar do jeito que eu achar mais bonitinho, mais interessante. Às vezes você até procura na internet aí exemplos daquele aeromodelo, digamos que era o Cessna, e você procura Cessna, entelagem customizada ou personalizada, aí você vai ver vários modelos lá e aí você pode seguir um design parecido. E o legal é que o fundo sendo branco, qualquer fita colorida já serve para você fazer a decoração. Então aqui ó, os restantes as sobras, né, de vinil que não vão ser coladas no isopor, aí você vem com a tesoura e vem cortando rente ao isopor para não deixar nenhuma sobrinha. Bom, e por hoje o vídeo era só esse. E no próximo a gente vai continuar a montagem desse aeromodelo.
E espero você no próximo vídeo. Se inscreve aí no canal se você não é inscrito e comenta aí o que você achou, beleza? Fui!